Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num pensador clássico, Émile Durkheim, mas por um ângulo talvez um pouco diferente. Quer dizer, a gente sempre ouve falar do Durkheim positivista, o pai da sociologia científica, né? Quase como se ele fosse contra o mito, a religião. Mas olha, a gente está com um artigo aqui do Pierre Sanches que mostra uma coisa bem mais complexa, uma evolução no pensamento dele. Ok, então vamos lá. A ideia hoje é seguir essa pista, sabe? Entender como Durkheim, que começou meio desconfiado do tal misticismo, acabou vendo o mito e a religião como algo fundamental, essencial mesmo para a vida social. Parece até uma virada, né? Essa imagem do Durkheim super racionalista é muito comum e tem base, claro. Se a gente pega as regras do método sociológico lá de 1895, ali ele está bem preocupado mesmo com o que ele via como um renascimento do misticismo. Ele não gostava da ideia das paixões, dos sentimentos, sabe? Influenciando crença política, religiosa. Para ele isso era tipo um empirismo disfarçado. Algo que a ciência, o racionalismo científico que ele queria para a sociologia precisava superar. Era defender a objetividade, né? Contra a subjetividade da galera. E essa briga inicial era muito sobre as representações, né? Ele separava bem o conceito científico, que tinha que ser claro, o objetivo, das tais categorias empíricas. O Sanches lembra que, para esse Durkheim do começo, mitos, lendas, religião, tudo isso era exemplo dessas representações meio turvas, que vinham mais da emoção do que da lógica. Eram vistas como meio contraditórias, estranhas para a ciência, produto de uma ideação coletiva ainda meio primitiva, digamos. Exato. Tinha uma ideia ali de progresso, sabe? A história indo do mito, que são essas representações ligadas à emoção, ao concreto da vida social, para a ciência, onde ia prevalecer a razão, a lógica, o pensamento mais refletido, individual. Tem aquele trabalho dele com Maus, de 1902, sobre as classificações primitivas, que é bem interessante para isso. Sim, esse é chave para entender essa fase, né? Totalmente. Ali, eles mostram que nossas ideias básicas, tempo, espaço, causa, elas não vêm prontas na cabeça de cada um. Elas nascem da organização social mesmo, da morfologia social, como eles chamam. Quer dizer, o jeito como o grupo se arruma no espaço, o calendário de festas, os rituais, o parentesco, tudo isso molda as primeiras categorias da mente. Só que nesse esquema inicial, essas categorias que nascem do social precisavam ser purificadas, perder a carga emocional, concreta, para virar ferramenta lógica abstrata da ciência. Tipo o exemplo clássico, né, da capital ser o centro do mundo em muitas culturas. Isso nasce da experiência social, mas a ciência depois diz, olha, é só um ponto de vista. A história seria essa limpeza, entende? Menos afetividade social, mais pensamento refletido do indivíduo. Mas é aqui que a coisa fica interessante pra caramba, porque o Sanches aponta uma mudança. E é uma mudança importante no Durkheim, ali por 1898, 1902, mais ou menos. Ele começa a sacar um problema na França da época. Aquela moral laica, republicana, que ele mesmo defendia para substituir a religião, parece que não estava funcionando tão bem. Ele nota que ela perdeu a força, virou algo empobrecido, descorado, intelectual demais, talvez, não conseguia mais mobilizar as pessoas de verdade, dar um gás, sabe? Ele fala de uma educação moral sem prestígio e sem vida. A razão pura parecia não estar dando conta do recado. É um momento de muita ambivalência para ele. Quase uma crise, eu diria. Ele percebe, meio que a contragosto, que uma ética só na base da razão científica não era suficiente para dar saúde moral para a sociedade. Ele entende que a moral, para funcionar de verdade, para unir as pessoas, motivar, ela precisa de mais alguma coisa. Ele não queria voltar para as religiões antigas, dogmáticas, não era isso. Mas ele via que elas tinham uma função ali vitalizadora. Essencial.
E agora Precisava substituir essa função. A moral precisava ter uma espécie de aura religiosa, algo que inspirasse devoção, sabe? Entusiasmo. Mesmo que não se soubesse como criar isso fora da religião tradicional. Fica essa tensão, né? Ciência para conhecer, mas e a vida? A sociedade precisa de energia, de algo que mova. E essa tensão toda parece que se resolve, ou pelo menos ganha uma nova cara, naquele livro fundamental dele, Já no Fim da Vida, As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1913. Ali, a visão muda radicalmente. Aquela dimensão imaginária, simbólica, mítica, deixa de ser só um estágio antigo ou um defeito que a razão tem que consertar. Pelo contrário, Durkheim passa a ver isso como parte intrínseca, essencial, permanente da vida social. O ser humano em sociedade é, por natureza, um criador de símbolos, de mundos simbólicos. A vida social é feita disso, de representação, de ideal. E o conceito que vem com tudo nessa obra é o caráter dinamogênico da religião. Isso é fascinante, a mudança de foco. Durkheim argumenta que a função principal da religião, e dos mitos, claro, não é tanto explicar o mundo, isso é mais para a ciência. A função número 1 é outra, é fazer viver. É gerar energia, sabe? Entusiasmo, força moral, força coletiva. Ele usa umas imagens fortes. A religião dá forças que levantam montanhas. A pessoa que está ali imersa na vida religiosa, ela não sente só que está seguindo regra. Ela sente que faz parte de algo maior. Um poder que transcende ela, mas que, ao mesmo tempo, sustenta, eleva, ajuda a ir além do egoísmo, sabe? A religião é, antes de mais nada, fonte de vitalidade. E essa energia toda, essa vitalidade, tem uma origem bem específica para ele. A tal da efervescência coletiva, né? Ele descreve aqueles momentos especiais, quando a galera se junta intensamente. O Sanches lembra dos exemplos dos aborígenes australianos que o Durkheim estudou. Rituais totêmicos, tipo o Inti Shuma, para multiplicar os bichos e plantas. Ou os rituais de luto coletivo, os ritos piaculares. Grandes festas, iniciações. Nesses momentos de comunhão total, a interação social vai lá para o alto e algo acontece. É como se gerasse uma eletricidade social. Um estado de exaltação, entusiasmo. Ele até compara com um delírio às vezes. As pessoas se sentem fora da rotina, parte de um todo vibrante. Exato. E aí, nesses momentos de efervescência, que o sagrado é criado. Essa é outra ideia central. Aquela divisão básica do mundo religioso, sagrado e profano, isso não existe nas coisas em si. Não tem nada que seja sagrado por natureza, numa pedra, numa árvore. Essa qualidade, o sagrado, ela é super acrescentada pela coletividade. É a própria sociedade que, sentindo essa força coletiva na efervescência, projeta isso, objetiva isso em símbolos, emblemas, totens, deuses. Aquela frase famosa, Deus sive societas. Deus ou a sociedade tem que ser entendida assim, né? Não que Deus seja literalmente a sociedade, mas a fonte da experiência religiosa, daquele poder que parece vir de fora, a fonte é a força coletiva da sociedade. Só que essa força só vira algo consciente, algo que dá para lidar através de um símbolo sagrado que a representa. Ele usa essa palavra delírio. Isso é pesado, né? Admitir que na base da experiência religiosa, que ele agora acha fundamental, tem algo parecido com um delírio coletivo. É pesadíssimo, e o Sanches bate nessa tecla. Durkheim não foge disso. Ele admite que tem sim na criação do sagrado um quê de ilusão, de alucinação coletiva, uma transformação do real. As pessoas acham que a força vem do totem, mas na verdade vem do grupo reunido. Mas e aqui está o pulo do gato. É uma ilusão, um delírio, que tem efeitos muito reais. E para Durkheim socialmente necessários. É essa ilusão que deixa a sociedade consciente de si mesma, que une e dá força para agir. Sem essa dimensão mítica, simbólica, talvez nem existisse sociedade, entende? Faz todo sentido. E como que o mito e o rito entram aí? Porque a efervescência é aquele momento de explosão, né? Mas não dura para sempre.
O pessoal volta para a vida normal, para o mundo profano do trabalho. Como manter essa conexão com o sagrado acesa? Então, é aí que entram os ritos. Os ritos são as práticas, as cerimônias, os cultos. A função deles é justamente reavivar, periodicamente, aquela experiência da efervescência. São tipo recargas de energia coletiva. Eles trazem o sagrado de volta para a vida do grupo, reforçam os laços, lembram as pessoas da união, dos deveres. E os mitos, os mitos são as histórias, as narrativas sagradas que dão sentido para os ritos. Explicam por que fazer o rito daquele jeito, contam a origem dos deuses, dos ancestrais, do grupo, fundamentam as crenças, os valores. Mito e rito andam juntos, sabe? O rito atualiza a experiência que o mito conta e justifica. Então não é só que a religião é um reflexo da sociedade, tipo um espelho. De jeito nenhum. Se a gente junta tudo isso, a conclusão é bem mais radical. A religião, com mitos e ritos, não é só um espelho passivo da sociedade. Ela é, na verdade, o jeito como a sociedade se faz e se refaz periodicamente. A sociedade não existe antes da sua religião. Ela surge e se forma através da criação constante do seu mundo sagrado, do seu sistema mítico-ritual. É por isso que alguns autores, tipo Henri Desroches, que o Sanches cita, falam em sociologia. Em Durkheim, a sociedade age sobre si mesma, se cria, se molda pela atividade religiosa. O rito não é só para expressar uma fé que já existe. É o ato pelo qual a fé e a própria união social se cria e se recria o tempo todo. Tá, mas e a ciência? Depois dessa revalorização toda do mito, da religião como força vital, Durkheim esquece a razão científica que ele defendeu tanto lá no começo? Joga fora? Não. A articulação final que ele propõe é mais sutil, mais complexa. Mesmo nas formas elementares, ele continua dizendo que a ciência é quem manda no conhecimento objetivo do mundo real. A religião, com suas histórias, seus dogmas, ela não pode simplesmente ignorar ou falar o contrário do que a ciência já estabeleceu como fato. Se a ciência mostra que a Terra gira em torno do Sol ou a teoria da evolução, a religião precisa se adaptar, encontrar um jeito de encaixar isso para manter a credibilidade. Ela não pode mais querer ser uma cosmologia, uma biologia paralela, entende? A ciência tem a palavra final no campo do conhecimento factual. Certo. Então, como elas convivem? Se a ciência descreve o real e a religião ou o mito parece operar nesse nível de delírio necessário, qual o lugar de cada uma? Para entender como as coisas são. Mas a ciência é lenta, né? Metódica. Muitas vezes traz mais dúvida do que certeza na hora. E a vida exige ação, decisão, engajamento agora. A sociedade precisa de um norte moral, de motivação para agir junto, de razões para viver e cooperar que vão além do cálculo racional, do interesse de cada um. É aí que a religião e o mito entram. Eles respondem a essa necessidade urgente de agir e viver. Nesse sentido, a religião muitas vezes passa à frente da ciência. Ela oferece ideais, valores, sentido, quando a ciência ainda está buscando respostas. Mas, idealmente, ela faz isso levando a ciência em conta, sem brigar direto com o conhecimento que já existe. E tem outro ponto interessante. A própria ciência, para ser aceita, valorizada, depende de uma espécie de fé coletiva nos seus métodos, na sua capacidade de achar a verdade. E essa fé é também um fenômeno social e, de certa forma, até religioso. Entendi. Funções diferentes, então, mas as duas são necessárias. Uma não anula a outra. Exatamente. A função principal da religião, que a ciência sozinha não faz, é fazer agir, ajudar a viver. Dar aquele tônico moral e emocional que segura o indivíduo e o grupo. A ciência nos dá um mapa, digamos. A religião ou o mito nos dá a bússola moral e o combustível para seguir viagem. O Sanches destaca uma ideia que me parece o ponto mais alto disso tudo, e é quase vertiginosa. Ele sugere que, para o Durkheim maduro, a sociedade existe, no fim das contas, através da ideia que ela faz de si própria. Quer dizer,
o mito fundador dela, a imagem idealizada que ela tem, aquilo que ela acredita ser ou quer ser. Não é só um enfeite, é a condição para ela existir. O Sanches até menciona aquela analogia da corda do faquir, que o Mircea Eliade usou. A sociedade fica ali suspensa no ar por uma corda, o mito dela, o ideal que ela mesma jogou para cima. Isso sugere que a base da nossa realidade social é, de certa forma, uma construção, que se sustenta nela mesma. Uma crença coletiva que mantém a gente junto e aponta para o futuro. A implicação disso é enorme, realmente. Significa que a função mítica não é só um aspecto da sociedade, tipo a economia, a política, ela está na raiz do próprio fenômeno social. A sociedade se forma nesse ato contínuo de acrescentar ao real uma dimensão ideal, sagrada, mítica. É essa capacidade de criar símbolos, ideais e acreditar neles que diferencia o mundo social do mundo natural. É isso que impede a gente de reduzir a sociedade a um mero objeto de estudo, como uma pedra, uma planta. O social ele é carregado de significado, de valor, de hierarquia, bem e mal, puro, impuro, sagrado e profano, e tudo isso nasce dessa qualidade super acrescentada pela própria galera em efervescência. A sociedade vive dos seus mitos tanto quanto vive dos seus recursos materiais. Faz sentido. E ele via essa função continuando, mesmo nas sociedades modernas, com secularização, individualismo e tudo mais. Sim, ele enxergava novas formas para esse sagrado social. Ele falava do surgimento de uma religião do indivíduo ou do culto da pessoa humana, onde a própria dignidade, os direitos do indivíduo viram valores sagrados, intocáveis. Mas isso é importante, ele insistia, que mesmo essa forma de sagrado que parece tão focada no indivíduo, a origem dela não está no indivíduo isolado. Está na efervescência da vida social, nas lutas coletivas por reconhecimento por direitos, nos grandes momentos históricos que definiram esses valores. A fonte continua sendo a sociedade. Isso leva à tese da permanência, como ele conclui de forma tão marcante nas formas elementares. Existe na religião algo eterno. O que é eterno não são as formas específicas, os deuses, os mitos, as igrejas. Isso pode mudar, sumir, ser trocado. O que fica é a função, a capacidade e a necessidade que a sociedade tem de se reunir, de criar ideais coletivos a partir da sua própria vida, de criar símbolos para expressar esses ideais e de produzir essa energia moral, esse calor social que mantém ela viva e unida. Ele até tinha uma certa esperança de que novas fontes dessa efervescência, dessa criação de ideais, pudessem surgir, talvez de movimentos sociais, das classes populares, como ele fala. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa? A análise do Sanches levou a gente numa viagem e tanto pelo pensamento do Durkheim, né? A gente viu ele sair de uma posição quase de combate ao mito, em nome da ciência, para chegar numa compreensão profunda de que essa função mítica, religiosa, essa capacidade de criar ideais juntos e gerar energia coletiva, não é coisa do passado. É uma necessidade vital. Permanente. Para a sociedade existir e ficar coesa. A sociedade não vive só de razão e fatos, né? Ela precisa, desesperadamente, de sentido, de ideais, de histórias que unam e inspirem. Precisa dos seus mitos. Exatamente. E isso, olha, levanta uma questão muito importante. Talvez a grande provocação que esse Durkheim, lido por Sanches, deixa pra gente hoje. Se ele está certo sobre essa necessidade vital dos mitos e ideais coletivos para fazer viver, para dar sentido, motivação, mas ao mesmo tempo ele alertou sobre o perigo do delírio, da irracionalidade que está ali nessa mesma fonte e reafirmou a importância da razão científica para a gente não perder o pé da realidade. Como é que a gente, nas sociedades de hoje, tão complexas, fragmentadas, plurais e muitas vezes tão cínicas como a gente lida com essa tensão, que é fundamental? Como gerar o sentido comum, a energia coletiva que a gente precisa para encarar os desafios sem cair nos perigos do irracionalismo, do fanatismo, dos fundamentalismos que, parecem ressurgir com força. Fica essa reflexão sobre essa articulação delicada,
talvez sempre tensa, entre a necessidade humana de mito e o imperativo da razão. Como achar esse equilíbrio, que é precário, mas essencial para a vida humana em sociedade? A obra do Durkheim não dá receita pronta, claro, mas ajuda e muito a gente a fazer a pergunta certa.